Hoje nós vamos falar sobre habilidades sociais. Dentre essas habilidades sociais, nós vamos falar um pouquinho de algumas classificações que tem dentro dela. Uma delas é a comunicação verbal. Essa comunicação verbal, ela é dada através de duas ou mais pessoas conversando entre si. Então, essa é chamada comunicação verbal. Dentro dessa comunicação verbal, nós temos a sensibilidade perspectiva. Ou seja, é a comunicação não verbal, que se dá através da imagem, da aparência que você quer transmitir ao outro. Às vezes você pode falar rispidamente com a pessoa, mas sem perceber, com gestos, com afeições. Um exemplo, você fala para a pessoa, você é feia. A pessoa já entende pela expressão. Ou você é bonita, né? Ai, você é bonita, é bonita. Então, a expressão não está dizendo, nossa, você é bonita. A expressão, ela fala. Segundo o autor Portela, ele acredita que 65% da nossa expressão é a comunicação. Ou seja, menos de 50% da nossa comunicação é verbal. A comunicação se dá mais através da expressão, segundo Portela. E se você for parar para analisar, desde quando o ser humano nasce, como bebê, ele manifesta gestos, comportamentos, olhares, procurando alguma coisa. Então, através disso, o bebê está se comunicando. E essas expressões que nós temos, ela é desde o início do nascimento. Ela vai melhorando através da comunicação, que nós vamos criando essa habilidade de nos comunicarmos e dentro dessa comunicação, o Portela, ele acredita que 65% é a expressão que você dá, através do seu corpo, do seu gesto, da sua face, da sua fisionomia. Se eu estiver falando com você e estiver olhando ali, olhando lá, você vai entender automaticamente que eu não estou prestando atenção ou que eu não estou tão interessada na sua conversa. Por quê? Por causa da expressão. Por causa da minha expressão. Segundo Portela, nós temos uma capacidade reforçada, que seria isso, como eu acabei de explicar, que é 65% só da sua face. Sendo isso, nós temos 7% que é influenciada pela percepção do conteúdo verbal, ou seja, apenas 7% do que eu converso, do que você conversa comigo, 7% apenas é comunicação, é atraído, é prestado atenção, é importante. Então, a comunicação, 7% apenas condiz com o conteúdo. Só 7% representa o conteúdo. O que eu estou falando, o que eu estou interpretando, a minha posição, minha maneira de falar, de você ouvir, é outro tipo de comunicação. Apenas 7 é o conteúdo, que nesse caso é sobre habilidades sociais. E estamos falando sobre comunicação, que seria o mais importante. Porém, ao eu comentar sobre aspectos, automaticamente a pessoa que está me olhando, observando, ela acaba observando as minhas faces, meus trejeitos, o meu olhar, se eu mudo, se eu não mudo, a expressão da minha face, né? E dentro disso nós temos 38%, segundo Portela, a comunicação se dá através do tom da sua voz. Então, a partir do momento que eu tenho um tom de voz, às vezes passivo, mais calmo, talvez não atraia tanto. Talvez se eu tiver um tom mais rude, grosso, também talvez não atraia tanto. E essa parte, que é o 38%, que vai chamar a atenção. Tanto menos como muito, dar ou não interesse a essa comunicação. Mas 38% representa o tom da minha voz.
Então, nós já sabemos que 65% é a expressão. Entre a nossa comunicação, 65% será a minha expressão. Dentro dessa comunicação total, do 100%, nós vamos ter 7% que será o conteúdo, que vai chamar a sua atenção. Nós temos 38% que é o tom da voz. E nós temos 55% que é pela face. Então não adianta eu gesticular apenas. Você vai prestar atenção, mas dependendo do que eu falar, você vai observar a minha face. E isso é a capacidade reforçada da comunicação. Nós temos também a apresentação positiva. Essa apresentação positiva é a maneira que eu vou me comunicar de uma maneira que representa basicamente a forma positiva de você olhar para mim. Eu chegar com uma forma alegre, com uma forma positiva, até mesmo para um assunto difícil. Então, assim, existe essa apresentação positiva. E ela se dá através do estado, do que a pessoa quer passar. Existe essa capacidade. Nós temos também a capacidade empática. Essa capacidade empática, ela é simplesmente você se colocar no local, no ser do outro. Ou seja, eu vou me colocar em lugar da outra pessoa. Como que a pessoa está se sentindo ao gravar, ao falar, ao interpretar? Se fosse eu, como que eu iria me expressar em relação a isso? Essa parte, a pessoa acaba sensibilizando, a pessoa acaba melhorando o aspecto dela de comunicação, porque ela vai compreender a fala do outro, ela vai entender o porquê que o outro está agindo assim, automaticamente quando ela é empática. Ou seja, se existe uma comunicação, eu vou entender o que você quer passar para mim, me colocando no seu lugar. Você está nervoso? Por quê? Quais são os motivos? Se eu estivesse nessa situação, eu também estaria nervoso? Ah, você está feliz? Se eu tivesse acontecendo essa situação na minha vida, eu também estaria? Ah, você está triste? Se tivesse acontecido esse motivo na minha vida, eu também estaria triste. E qual seria a maneira que eu iria gostar que alguém me tratasse, né? Se eu vou conversar com alguém que a pessoa está feliz, radiante, a pessoa vai querer, nossa, eu também, vai querer essa empolgação sua, né? Isso é uma comunicação positiva junto com uma capacidade de empatia, né? Nós também temos, a pessoa tá triste, tá deprimida, você vai lá, não que você vai deprimir, mas você vai se colocar no lugar do outro, né? Para entender a situação que a pessoa tá passando. E não adianta você chegar lá, eufórico, e a pessoa tá triste, e você, não tô nem aí, e continua, tal, conversando daquela maneira, porque vai travar a comunicação entre as duas pessoas. Então, a capacidade de empatia dentro da comunicação é você entender o outro e se colocar no lugar do outro. E a comunicação que vamos estudar, que é basicamente o que é mais importante, ao meu ver, que é o objetivo do meu estudo, é a comunicação assertiva. O que é a comunicação assertiva? É uma comunicação que ela não é passiva e ela também não é agressiva. Então, ao longo dos vídeos, ao longo dos estudos, a gente vai falar muito sobre assertividade. Dentro da assertividade, o que é? A pessoa ser passiva diante de um contexto, a pessoa vai ser passiva? Não. A pessoa vai ser agressiva? Também não. A pessoa vai falar num tom de voz adequado, não gritando para doer o ouvido, não muito baixo para que a pessoa também não consiga compreender, mas que seja de um tom agradável para as pessoas ouvirem. Ela vai se adaptar, vai usar da empatia, vai entender os trejeitos da pessoa, da assertividade, da empatia positiva, da comunicação, do olhar, da expressão facial,
e ela vai, de forma clara, expor a sua ideia, clara, efetiva, sem rodeios, falar claramente o que ela pensa, que é, no caso, é o meu trabalho, o meu projeto, né, que eu pretendo estar estudando agora em relação a isso, a assertividade. Então, dentro disso, o que acontece? Eu vou ter que criar habilidades para falar de uma forma clara, objetiva, sem rodeios, e que as pessoas consigam compreender. Porém, lembrando que a assertividade tem um ponto que eu achei muito interessante. Muito interessante. Qual é esse ponto? O ponto da assertividade que eu achei muito interessante é você expor sua opinião de forma clara e objetiva, sem querer fazer com que o outro mude de opinião, mude o comportamento, só porque você acredita no que você está falando. Né? No vídeo vocês estão vendo o matinho se mover, o matinho se mover, mas é porque tô com o ventilador ligado aqui, tá muito quente. Então, assim, nós voltando pro assunto, é a comunicação, é a assertividade, e vamos falar muito sobre isso. Assertividade é buscar o aprimoramento como pessoa para saber falar de uma maneira clara, não passiva, não agressiva e não impondo a minha opinião, não impondo com que a pessoa tenha que aceitar, mudar o modo dela de agir, de pensar, só porque eu acredito que essa maneira é a correta. Ou seja, eu tenho o direito de me expressar. A comunicação assertiva não é nem questão de direito. A comunicação assertiva, ela é uma maneira de você conseguir que a pessoa entenda, opa, peraí, ela pensa dessa maneira, ela fala dessa maneira, porém, ela porém, ela não precisa mudar por causa de mim. Eu não preciso mudar por causa dela. Eu mudo, sim, conforme o que eu quero, conforme meus objetivos, conforme o que eu for aprendendo, o que for me motivando e o que eu quiser mudar. Ou seja, qualquer ser humano pode mudar a partir do momento que ele desejar. Então, através disso, nós vamos buscar a assertividade.